Comerciantes reféns de bandidos. A onda de assaltos assusta donos e funcionários de padarias. Fechar as portas mais cedo tem sido a solução para não se tornar vítima. Foi recebido de braços abertos, mas pagou com ingratidão. 5 meses após tentar matar o amigo com quem morava, homem é preso na Serra. Está na cadeia o chefe do tráfico de Jacaraípe. O homem também é acusado de matar 4 pessoas. CRM dá prazo para o governo reformar pronto-socorro do Velho São Lucas. Caso contrário, médicos serão proibidos de trabalhar no local. Assassino de policial civil é preso em Minas Gerais. Mesmo morando em outro estado, o jovem comandava o tráfico de drogas em bairros capixabas. De cada 10 atestados médicos entregues por funcionários, 3 são falsos. Para acabar com a fraude, um médico desenvolveu o atestado digital. Na hora, a empresa recebe o documento. Tráfico de drogas na zona rural. Mais de 4.000 papelotes de cocaína foram apreendidos. Criminosos invadem área de torres de telefonia móvel e roubam baterias. O assalto foi encomendado. Alergia e tosse seca. Uma médica explica por que a mudança de tempo causa irritação no sistema respiratório. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Está na cadeia o homem que tentou matar o amigo com quem dividia apartamento. O motorista Tiago Gomes Amorim, de 32 anos, foi detido pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra por ter tentado matar seu colega de apartamento, mecânico eletricista Leandro Graciano Alves. O crime aconteceu em abril deste ano, no bairro Maria Nilbe, na Serra. De acordo com informações da polícia, Leandro abrigou o Tiago no apartamento dele e os dois dividiam o aluguel. Mas depois de um tempo, Tiago, além de não pagar o aluguel, passou a furtar objetos de Leandro e a trocar por drogas. Quando a vítima pediu para que ele deixasse o imóvel, recebeu em troca, ao invés do reconhecimento, do agradecimento por ter estado ali, uma pancada na cabeça, que o fez ter traumatismo craniano e ficar em coma por cerca de 20 dias no hospital. Tiago nega tudo. Alega que foi uma outra pessoa que tentou matar Leandro. Eu não botei a mão em Leandro, não roubei nada de Leandro, não fiz nada com Leandro. Com toda certeza foi o Bruno que levou. Se aconteceu realmente. Porque o Bruno veio morar com a gente aqui para levar ele para uma clínica de recuperação. Mas a polícia tem informações que colocam Tiago como autor do crime, junto com um amigo que ele diz ter feito tudo sozinho. Existem vários indícios dentro do inquérito policial que comprovam o envolvimento do Tiago nessa tentativa de homicídio. O que foi apurado é que ele e um primo dele, de nome Bruno, teriam envolvimento neste crime, foram até a casa da vítima, agrediram a vítima com pancadas na cabeça e a vítima não veio a óbito. O suspeito foi encaminhado ao presídio. Bandidos soltos e comerciantes presos. As padarias se tornaram alvos de criminosos. Para não se tornar vítimas, os proprietários estão fechando os estabelecimentos mais cedo. Padaria ou presídio de segurança máxima? Nesta panificadora no bairro São Diogo, na Serra, câmeras monitoram o comércio na parte interna e externa 24 horas por dia. Grades foram instaladas nas janelas. Na porta, um segurança que vigia o local durante todo o horário comercial. O proprietário gasta em média R$ 2.500 por mês nos investimentos para evitar assaltos. Em 13 anos, o local já foi alvo de bandidos 27 vezes. Mesmo investindo, a insegurança continua rondando a padaria. Você vê movimentação, né? Você não sabe quem entra dentro da padaria, então vem só filma mesmo, depois vem praticar o assalto. A última, o patrão foi assaltado aqui na porta, entendeu? Rendido, tomaram o celular, R$10.000 que ele estava indo para o banco, fizeram uma bazana, entendeu? A estratégia para evitar assaltos não se limita somente aos investimentos em câmeras de videomonitoramento ou segurança particular. Muitos donos de padarias estão fechando o comércio mais cedo. Prevenção para um dia de trabalho mais seguro, porém prejuízos nas vendas.
enquanto você está aberto, você está faturando, você está produzindo, você está gerando renda. Quando você começa a fechar mais cedo, você começa a diminuir o seu faturamento e com isso impacta na questão de você não conseguir arcar com os seus custos. E você acaba tendo que tomar alguma decisão, às vezes demitir, às vezes realmente diminuir gastos, a compra de matéria-prima, enfim, ele acaba reduzindo, em vez de acompanhar o crescimento e a evolução, ele acaba retraindo e deixando de vender. Padarias são assaltadas constantemente e nós aqui no Tribuna Notícias já exibimos diversos casos só esse ano. No início deste mês, uma padaria em Carapina Grande, também na Serra, foi escolhida por 2 jovens, um deles armado. 5 dias antes, a mesma padaria foi assaltada por um grupo de rapazes armados. A maioria dos assaltos acontecem como nessas imagens. Em grande parte das vezes, também deixam para os proprietários o mesmo desejo: fechar de vez as portas. Agora a gente vive nesses assaltos aqui, ninguém melhora nada. Um bairro aqui, para a gente ter algum traço de polícia, tem que ir no Novo Horizonte, ali que é o bairro próximo, para recorrer a alguma coisa. Agora aqui no bairro, nada. E aqui sempre é o alvo. O alvo deles é a padaria. Existem pontos ainda, situações e locais ainda precisam ser olhados com um pouquinho mais de carinho, pois a insegurança em alguns pontos ainda está muito crítica. Que a polícia trace um plano para resolver a situação. Chefe do tráfico de Jacaraípe é preso. Ele tinha 4 mandados de prisão, todos por homicídio. As investigações da polícia apontam Gilmar Cardoso de Sá como sendo o autor e mandante de vários homicídios na região de Jacaraípe. Em 2012, no mês de novembro, ele teria mandado matar o eletricista José Roberto Trabac. O motivo foi que, bêbada, a vítima mexeu com a mulher de Gilmar. Não sei dessas mortes, não. Não tem envolvimento com nenhum deles, nem com tráfico. No mesmo ano e no mês seguinte, em dezembro, seria o autor da morte de Josifer Vitor Correia, em residencial Jacaraípe. Tráfico seria o motivo, o mesmo que no ano seguinte, em 2013, levou à morte de Gabriel Aguiar Martins. Ele foi morto em janeiro. E de Osmar Lourenço dos Santos, assassinado em fevereiro de 2013. De acordo com as investigações, a última vítima, o Osmar, era traficante e também era amigo de Gilmar. Ele vendia a droga em Costa Dourada, mas não fracionada, e sim a quilo. Como aquele comércio estava rendendo e muito, passou a ser interesse de Gilmar, que mandou eliminar um amigo que agora estava sendo visto como rival. A prisão dele aconteceu hoje de manhã, no bairro das Laranjeiras. Gilmar tentou reagir fugindo, mas foi detido. Ele foi preso pela equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Segundo o delegado Marcos Vinícius, sai de cena um importante traficante e homicida da região. O Gilmar, ele é um dos líderes do tráfico de entorpecentes da região da Grande Jacaraípe, em especial na região de Costa Dourada. Nós acreditamos que com a prisão do Gilmar, as pessoas passarão a ter coragem de denunciá-lo. Então nós acreditamos que as investigações serão facilitadas e possivelmente nós elucidaremos outros crimes do qual ele tem a participação. Olha, denúncias podem ser feitas pelo 181. Conselho Regional de Medicina dá prazo de 90 dias para o governo reformar o pronto-socorro do Velho São Lucas. Caso contrário, médicos serão proibidos de trabalhar. O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, o CRM, promete uma interdição ética no Hospital São Lucas de Vitória, que funciona no HPM. A entidade vai enviar um dossiê ao governo do estado. Na documentação constam todas as irregularidades do lugar levantadas durante várias inspeções, entre elas a superlotação, a falta de higiene e de dignidade dos pacientes. O hospital velho, vamos dizer assim, o São Lucas, que atende à urgência e emergência, precisa de reforma, precisa de adequação para atender melhor a população, dar dignidade de atendimento à população, o que não está acontecendo até hoje. Por isso, nós estamos dando um prazo de 90 dias para que o Estado faça alguma coisa. Passados os 90 dias, o CRM fará uma nova inspeção no hospital. Se nenhuma melhora for comprovada, os médicos estarão proibidos de trabalhar. Se eles começarem algum tipo de reforma, nós vamos dando até mais prazos. Mas se em 90 dias nada for feito, nós vamos fazer
que a gente chama da interdição ética, que um médico não pode trabalhar nessas condições precárias de atendimento à população. O Conselho pode processar e afastar os médicos que não respeitarem a decisão. No que diz respeito ao novo São Lucas, que oficialmente será chamado de Hospital de Urgência e Emergência, o CRM ficou surpreso ao saber que esse tipo de serviço não será oferecido quando o hospital for inaugurado. Foi uma surpresa para a gente, talvez até para o corpo clínico do próprio hospital. Mas, tanto é que a contratação do corpo clínico na parte de especialidades está sendo fechada hoje com o Estado. Só tem lá, já contratados, os médicos da área de clínica médica. Nós vamos exigir que lá esteja também, como está no São Lucas hoje, médicos especializados em cada área. Não pode ser um médico, infelizmente, que não tenha a vivência na área clínica, principalmente no hospital de retaguarda em atendimento de urgência e emergência. A Secretaria Estadual de Saúde informou que ainda não foi notificada. Droga sem sair de casa. Na zona rural da Serra, os traficantes entregavam a cocaína no endereço dos clientes. São cerca de 4.500 papelotes de cocaína. A polícia descobriu uma verdadeira indústria de produção da droga. Apreendeu materiais químicos, peneiras, liquidificadores, tudo em uma casa localizada na região conhecida como Calogi, que fica na zona rural da Serra. Esse ponto de venda de droga eram os que mais comercializavam drogas de toda a região metropolitana da Grande Vitória. Durante as investigações, nós tivemos informações de pessoas vindo de Vitória, Vila Velha, até para comprar drogas naquele ponto. E pelo volume de drogas apreendida, é a demonstração cabal de que realmente o movimento era grande. Segundo o delegado, o chefe da quadrilha é Evaldo Apolinário Nascimento, conhecido como Coroa. Se o usuário não pudesse buscar a droga, a quadrilha mesmo fazia o serviço de levá-la. Os 2 carros eram usados pelos criminosos para entregar drogas. A caminhonete na zona rural e o sedã aqui, na cidade, na região metropolitana da Grande Vitória. A vida deles era fazer isso aí, tráfico de drogas. O lucro era alto devido à grande movimentação. A gente não tem uma quantidade grande de peso de droga, mas a quantidade de porções de papelote de cocaína é enorme, é uma das maiores do ano. Foragido da Justiça Capixaba é preso em Minas Gerais. Contra ele, mandados de prisão por homicídios. Uma das vítimas foi um policial civil assassinado em frente a uma boate. Franklin Adílio dos Santos, mais conhecido como Frank, estava foragido há mais de um ano. O jovem de 24 anos tem 2 mandados de prisão por homicídios qualificados. Um deles foi a morte do policial civil Carlos Lenos Gomes dos Santos, de 36 anos. Ele foi assassinado no dia 29 de junho de 2013, em frente a uma boate em Cariacica. Carlos estava de folga e foi à boate com amigos. Uma confusão que começou dentro do estabelecimento continuou do lado de fora e resultou na morte do policial. Ele nos relatou que houve um desentendimento na boate por conta de mulheres que estavam ali dentro do estabelecimento. Houve uma confusão com o policial civil e ele esperou o policial civil sair do local e, de forma covarde, alvejou o policial civil pelas costas, dando 2 tiros na cabeça do policial. Franklin estava escondido em uma casa alugada em Muriaé, Minas Gerais, e foi preso na madrugada desta quarta-feira após uma série de denúncias anônimas. Segundo a polícia, mesmo em outro estado, ele continuava comandando o tráfico de drogas nos bairros Boa Vista 1, Ibis e Santa Mônica, em Vila Velha. E, inclusive, a gente tem informação também que ele estava tendo envolvimento já com o tráfico de drogas no município mineiro, tendo inclusive sido abordado em uma oportunidade e, sabendo que possuía 2 mandados de prisão, ele apresentou um nome falso, que fez com que ele não ficasse preso. O acusado foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Mudança de tempo e muitas vezes ela aparece, a tosse seca. Mas a tosse também pode aparecer por outros motivos. Acompanhe. Quem nunca teve pigarro e aquela tosse seca, hein? É sol, é chuva. Nós viemos pra cá, o tempo estava super nublado. E agora esse solzão tá acabando com o povo capixaba. Aí a garganta não aguenta, né? Não aguenta, não tem garganta. Minha filha ela é alérgica também. Quando dá essa virada, ela começa a tossir, nariz escorrer, febre em cima. Muito difícil. Poluição, muito vento, esse entra e sai de ambientes em que ar-condicionado, alergias.
Enfim, são muitos motivos que podem causar essa tosse seca. O paciente que ele é alérgico, ele é extremamente sensível a essas mudanças, né? E a gente tem tido vários tipos de clima, de temperaturas no mesmo dia. Então isso desregula o funcionamento normal da mucosa, da via aérea e acaba fazendo com que a pessoa tenha essa irritação, né? Essa tosse seca. Além do mais, descobrir os sintomas e fazer o tratamento não é tão simples assim. Se você descobriu a causa, né, você fica mais fácil para você tentar evitar os fatores que desencadearam. E aí, a partir do momento que você diagnostica qual é o motivo de eu estar com tosse, eu vou evitar aquilo ali. Tipo, o paciente que tem refluxo vai ter que reduzir coisas ácidas, vai ter que reduzir o café, reduzir frutas ácidas, vai levar a cabeceira da cama, vai tomar medicação adequada para aquilo. Se for alergia, vai ter que procurar um alergista, um otorrino, usar um antialérgico, usar sprays nasais, irrigar a mucosa nasal, enfim, beber mais líquido, né? Que também ajuda a hidratar a mucosa de uma forma geral. Pois é, então a dica é descobrir a causa, ou alergia, refluxo, assim o tratamento fica mais eficaz. Mulheres são presas quando se preparavam para embarcar em táxi com drogas. A prisão aconteceu no centro de Vitória. Uma das mulheres carregava uma caixa, dentro 4 quilos de maconha embalados com lacre. As suspeitas disseram que a droga seria entregue em Maria Ortiz. As duas foram presas, além do taxista e do homem que receberia o entorpecente. As drogas e os detidos foram levados para o DPJ de Vitória. Atestado digital para combater fraudes. Dados mostram que 30% dos atestados entregues pelos funcionários são falsos. Com a nova tecnologia, o RH das empresas recebe pela internet o documento. O ritmo de trabalho é intenso. A maioria das pessoas trabalha todos os dias, num período integral. Mas chega uma hora que o corpo não aguenta. Qual trabalhador nunca precisou dar na empresa um atestado médico devido a algum problema de saúde? Eu estava com muita febre, fui trabalhando, mas a gripe me derrubou. Não tive condições nenhuma. Problema que deu no joelho. E aí não tinha como trabalhar mesmo, né? Não. Mas nem todos os trabalhadores agem de boa fé. A estimativa é de que em todo o Brasil, cerca de 30% dos atestados apresentados às empresas são falsos. Só que no Espírito Santo, no ano passado, o setor de limpeza recebeu 46 mil atestados dos funcionários. Justamente para garantir a legitimidade desses documentos, esse médico decidiu criar o atestado digital. Funciona assim. O médico, ao invés de dar ao trabalhador um atestado de papel, ele preenche uma ficha em um site criado para isso. 3 cópias são emitidas. Uma vai direto para o e-mail do RH da empresa, outro fica com o próprio médico e a terceira via fica com o paciente. Pode ser emitido até pelo celular e ele dispara automaticamente 3 vias. Então isso acaba definitivamente com o atestado do dia seguinte. O atestado do dia seguinte é uma prática ilegal, que muitos pacientes faltam na segunda-feira e terça-feira vão procurar o médico e pegam um atestado com data retroativa. Este ano mostramos este caso. Um jovem que trabalhava em um shopping avisou o supervisor que estava doente, com sinusite. Ele não foi trabalhar, mas entregou à empresa um atestado falso. O supervisor só descobriu porque o funcionário tropeçou na especialidade médica. O atestado estava assinado por um ortopedista. A Federação das Indústrias do Espírito Santo acredita que o atestado digital pode acabar com situações assim. A expectativa é de que as empresas recebam bem o novo serviço. Um projeto extremamente útil que vem para poder disciplinar esse nosso mercado. Vai coibir a prática de falsificação ou de rasura de atestados, certamente ele vai coibir isso, e vai disciplinar a emissão vai inibir os atestados chamados desnecessários, que muitas vezes não se justifica. O site é o www.atestadosonline.com.br. E a seguir, bandidos roubam baterias de área de torres de telefonia móvel. A gente já volta um instante só. Criminosos invadem área de torres de telefonia e roubam baterias. O alarme disparou e eles acabaram presos.
Os 36 baterias furtadas estavam sendo transportadas em um jipe. Os 3 bandidos confessaram que cada uma seria vendida por até R$ 350. O crime mal sucedido aconteceu na localidade de Paraju, em Marechal Floriano. As baterias teriam sido encomendadas, mas os bandidos não disseram quem seria o comprador. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.